Som. Tá pegando aí o som? Som. A, B, C. Pronto, pode dar um foco aí. Ele ia dar um foco. Fechar o corpo. Fechar. Fechar a imagem aí. Então, pessoal, boa noite todo mundo. Pessoal aqui do IB Concurso Presencial. Os que estão online também, né? Queria desejar a vocês uma boa noite. E hoje a gente está iniciando o curso que é a Carreiras Policiais, né? Assim, nós vamos ter a aula de vários professores que são especialistas, conhecem cada tema. Alguns fazem mestrado, outros fazem especialização do tema que eles vão ministrar para vocês. A gente teve o concurso da PM, né? Vários alunos tiveram um bom resultado. E a gente agora vai começar a preparar a turma para esse concurso da Polícia Penal, Polícia Civil Ceará e Polícia Civil Pernambuco, né? Assim? Então, eu queria convidar vocês a virem essa semana, que vai ser uma semana aberta, beneficente, né? Assim? Você vai poder trazer 1 quilo de alimento só pela semana toda e você vai ter várias aulas. Durante a aula de cada professor, parece que ficou acertado e cada um vai apresentar como vai ser o curso, né? Assim? Eu vou deixar isso com eles, vai dizer como vai ter simulado, enfim, cada coisa necessária para o curso. Hoje, turma, eu queria, primeiro ponto, desejar a vocês que vocês estão iniciando um curso que geralmente quem começa um curso sem edital, tem ou não tem mais chance de ser aprovado? Tem. Você está pegando os conteúdos de português, de direito penal e antecipando todo o seu estudo, né? Assim, quando sair o edital daqui a 5 meses, vai ser um momento de alegria ou tristeza? Alegria. O edital, para quem está fazendo o curso, para quem está vindo estudar aqui no curso, né, assim, vai ser uma premiação. Tranquilo? Então não vai pegar ninguém de surpresa. Então nossos professores vão tentar preparar vocês para chegar no dia da prova com condições de ser aprovado. Tranquilo? A experiência que eu tenho, quem que é mais aprovado em concurso? Qual é a turma que é mais aprovada em concurso? Essa turma aqui, pré-edital. Vocês que estão aqui vão ter maiores chances daqui a 5 meses quando sair o edital. Vocês concordam comigo, sim ou não? Então, gente, eu vou passar aqui. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Alguma pergunta, alguma dúvida? Hã? Pernambuco, né? PMPE, né? Pronto, a gente vai começar em março, essa turma aí. Tranquilo? Então eu vou passar aqui, antes de começar o curso, está chegando os alunos. Vou passar para o professor Augusto. O professor Augusto pode vir para cá, né? Ele aqui é um grande professor renomado. Vocês já ouviram falar no professor Augusto? Já? Grande professor de português, né? Se mexer aqui, ó, sai letra, né? Um monte de letrinha, né? Eu vou passar aqui, ele vai falar um pouco do curso dele, que vai começar em março. Tem vários alunos assistindo de Altaneira, daqui do Cariri, tá entendendo? Aí eu vou passar, o professor pode ficar à vontade. Pessoal, boa noite. É apenas um lembrete que o curso IB está patrocinando o curso de português, professor Augusto, e ele começa no dia 11 de março. Tem a duração de 10 meses. O curso de português, você vê toda a teoria gramatical para concursos. Eu costumo usar uma linguagem matemática para o meu curso de português. A gente começa do zero. No primeiro dia de aula, se vocês participarem dele, do curso, eu dou sempre um aviso. Sempre eu faço isso. Quem não souber nada de português, o curso é para essa pessoa. Quem souber um pouquinho de português, o curso é para essa pessoa também. E aí a gente chega lá depois. E quem souber tudo de português, não tem problema, chega lá também. É um curso que não, ele está voltado para o conteúdo, né, para a exigência das grandes bancas hoje. É um curso que não está preocupado com decoreba, que você entenda. Então, ele tem a duração 10 meses, começa no dia 11 de março, as matrículas já estão abertas e a gente pretende, né? A gente pretende porque ninguém sabe o que acontece no futuro, né? Mas a gente pretende fechar o curso com toda a teoria gramatical. Aí alguém pode perguntar assim, e esse
curso de português é para qual concurso? Não, o curso de português você faz e aí você utiliza depois para qualquer concurso. Vocês sabem muito bem que é comum, quando alguém não se dá bem num concurso, a primeira pergunta que se faz é o seguinte: e aí, o que foi que aconteceu? E a resposta é: eu me dei mal na língua portuguesa. Em português, eu não fui muito bem. Então, o nosso curso, ele tem a preocupação de fazer com que o aluno entenda nada de decoreba. Ele tem uma profundidade, de modo que você, ao se deparar com as grandes questões das grandes bancas, concurso, você não vai ter problema nenhum. Ele, nós discutimos a teoria de forma aprofundada, como eu já falei, e também com muitos exercícios. Então, conto com a presença de vocês, retomando que ele começa no dia 11 de março. São 10 meses de curso. Por que é que não são 12? Porque são os 2 meses, normalmente o mês do final do ano, né, que é geralmente férias, né, dezembro, e como a gente vai começar em março, pode ser que ultrapasse um pouquinho, porque normalmente o curso português começa em fevereiro, né? Aí não vai haver aula em julho e aí fecham os 10 meses. Resumindo, pessoal, se eu fosse um de vocês, eu não perderia a oportunidade de fazer o curso português. Eu não sei se vocês sabem, mas é comum a gente estudar a língua portuguesa assim, aos pedaços. É só relembrar o tempo do segundo grau, né? No médio. Você vê uma parte da língua portuguesa no primeiro ano, aí outra parte no segundo, outra parte no terceiro, e não há uma continuidade, uma sequência lógica. E o curso português, você vai ver desde, usando aqui um pleonasmo, você vai ver desde o princípio, com todo o conteúdo mesmo, ele discutido, debatido com intensa profundidade. Então eu aguardo vocês. Foi um prazer. Meu nome é professor Augusto. Estou aguardando vocês no dia 11 de março. Obrigado. Oi, boa noite. Ô menino! Porra, velho! Pessoal, boa noite de novo pra galera, né? Estamos aqui, né, para começar o curso específico de carreiras policiais, voltados especificamente à área de estudo do... Para quem não conhece ainda, quem não foi nosso aluno no concurso da PM, aí eu sou o Lucas Paoli, aqui é o nosso amigo Tarso, tá? Quem estudou comigo em Direitos Humanos, esqueça aquela... Beleza? Porque a legislação penal especial é passo de estudar. Vai, mas é diferente, é uma pegada diferente. É. Vai ser eu e Lívia, então vai ser diferente, tá? Tô dizendo assim, a pegada de legislação penal especial é bem mais interessante, né? É um negócio chato da porra, direitos humanos. Tá? Pessoal, vamos falar sobre o curso específico, tá? Como é que vai funcionar hoje, primeiro dia? A gente teve a fala do Ricardo. Eu vou explicar para vocês mais ou menos como é a nossa ideia do curso pré-edital Carreiras Policiais. E depois a gente vai dividir o horário, tá? Vai começar o processo penal. Depois somente com legislação penal.
Beleza? Cada professor durante a semana como vai ser a metodologia de estudo deles, de ensinamento, e como vai ser as aulas, como vai ser a questão de resolução de questões, de material, de slides, essas coisas. E depois já começa matéria normal, tá? A gente não tem tempo para brincar, o curso são 5 meses, mas a gente aí está em eminência de 3 grandes editais, então a gente não pode brincar. É literalmente engolir matéria até o dia da prova, beleza? Então, o que a gente fez? Como muita gente estava estudando, tanto para o concurso da Polícia Civil, como para o concurso da Polícia Penal, a gente resolveu misturar os 2 editais, que são complementares, e fazer um curso só. Por quê? Porque como o curso da Polícia Penal do Ceará ainda é nível médio, queira ou não queira, ele tem menos disciplinas que o curso da Polícia Civil. Então a gente pegou Polícia Civil do Pernambuco e Polícia Civil do Ceará, que são os editais que estão para sair, e juntou com o da APP. Lucas, qual o edital, teoricamente, mais fácil de sair até o momento? Polícia Civil do Pernambuco. Já tem 1 ano que o governador do Pernambuco, o ex-governador, prometeu esse edital. Lucas, Polícia Civil do Ceará. O governador é humano, vive batendo na tecla que o primeiro concurso que ele vai soltar é o da Polícia Civil do Ceará. Beleza? Polícia Penal. Ainda tem um concurso em andamento. Polícia Penal do Ceará. O que foi que embaçou a Polícia Penal do Ceará? Primeiro, a questão da modificação da idade. Teve esse problema. Mas quem passou da idade teto já teve a ADI impetrada no Supremo, pedindo a declaração da inconstitucionalidade e pedindo liminarmente que seja suspenso esse artigo. Certo? Então tá essa celeuma em relação à APP. Mas, teoricamente, Polícia Civil do Ceará vai sair antes da Polícia Penal. Lucas, banca e decã. Não vai ter para onde correr. O último concurso da Polícia Civil, IDECAM. Quem fez a prova do curso de formação dos bombeiros, IDECAM. Quem fez Polícia Militar, soldado e oficial, IDECAM. Não deu problema no concurso anterior. Exatamente. Ou da FGV, que deu problema no último concurso da Polícia Militar, principalmente em relação aos cotistas. É IDECAM. Com exceção de tribunais, que no Ceará ainda é SEBRASP, polícia, a última agora é SEBRASP. Polícia vai ser IDECAM. Então a gente vai ter que fazer uma preparação voltada para IDECAM no tocante ao Ceará e numa possível CESP-SEBRASP no tocante ao Pernambuco. Lucas, por que CESP-SEBRASP no Pernambuco? Porque Polícia Penal do Pernambuco, que foi o último concurso de polícia no Pernambuco, foi CESP-SEBRASP. PCPB antes da Polícia Penal, CESP-SEBRASP. Então, o que vai ter de IDECAM para cá, para o Ceará, vai ter de CESP-SEBRASP para o Pernambuco. CESP-SEBRASP. Beleza? Então, o que mais vai aparecer? Há um boato de sair Polícia Civil do Piauí. Todos os cargos novamente. Delta, escrivão e inspetor. Se sair da Polícia Civil do Piauí, a gente vai ver como vai ser o edital e a gente adiciona disciplinas extras nesse curso. Eu acho muito difícil ter disciplinas extras nesse curso. Mas se tiver, vai ser pós-edital. Beleza? No momento, a gente vai brigar com vocês no núcleo duro das carreiras policiais. Que é basicamente o quê? Em conhecimentos gerais, nós vamos lutar com português e informática. Lucas, por que não vai ter raciocínio lógico? Polícia Civil do Ceará não teve raciocínio lógico. Beleza? Polícia Penal do Pernambuco teve raciocínio lógico. Então a gente deixa raciocínio lógico com pós-edital, porque é mais fácil você decorar aquela história de tabela verdade mais próximo à prova. É mais difícil você decorar as 26 leis especiais que caiu no concurso da PC. Beleza? Então, e de conhecimentos específicos, nós vamos entrar em direito penal geral, direito penal específico, administrativo, constitucional, processo penal, legislação penal especial e direitos humanos. Dirigível e delegado. Beleza? Lucas, tem o material de direitos humanos da Polícia Militar. Serve. Muita coisa ali você não vai ver nos outros concursos que vai aparecer. Por exemplo, essa questão que caiu no nosso edital da Polícia Militar, que foi sobre a LGBTQI+. Não tinha caído em nenhum edital até a Polícia Militar do Ceará. Beleza?
Direitos humanos para a Polícia Penal tem um toque específico porque a gente tem legislações específicas voltadas ao cárcere. Beleza? No tocante a subjetivas. O curso ele vai abranger a profundidade para você fazer a subjetiva. Certo? Por quê? Porque a Polícia Civil do Ceará não era mais redação. Foi questões. Foram 4 questões discursivas de no mínimo 10 linhas. Quem fez menos de 10 linhas já foi eliminado direto. Só que na PP, como ainda é nível médio, não é questão discursiva, é redação sobre ou o tema da atualidade ou um tema do conteúdo específico. Também foi redação. Então, faz muito tempo. Questões. Beleza? Quem fez a última prova da Polícia Civil do Ceará notou que caiu lei de droga na discursiva, caiu teoria dos poderes implícitos do Ministério Público, caiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência na subjetiva, caiu o artigo 6º e 7º da Constituição na subjetiva. Então a gente vai aprofundar o suficiente para a questão objetiva, mas sempre lembrando e testando as questões subjetivas. Beleza? É aquela questão, pessoal. Esses 3 concursos são concursos de alto nível. É alta performance aqui agora. Não vai ser o que a gente viu na PM, que foi uma coisa mais nível médio e tal, conteúdo. Aqui é nível superior até o talo. Aqui a gente vai fazer teoria, vai falar uns nomes latim que vocês nunca vão usar para nada. Beleza? Aqui é pancada até vocês saírem doido correndo daqui. Beleza? Vamos falar mais um pouquinho sobre a estrutura do curso. O que a gente vai ter no curso de específico de carreiras policiais, Polícia Civil, Polícia Penal e Polícia Civil do Pernambuco? A gente vai ter simulados mensais aqui em sala de aula com os professores, onde vocês vão responder o simulado e a gente vai fazer a correção. Beleza? Por quê? Porque muitos dos alunos que fizeram a Polícia Militar falaram da questão da cronometragem do tempo. O tempo na prova é tão inimigo de vocês quanto a prova. Beleza? Então a gente vai, principalmente na Polícia Civil do Ceará, que foi objetiva e subjetiva ao mesmo tempo no mesmo turno. Então vocês vão ter que aprender a controlar o tempo e a gente só vai fazer isso simulando. Então a gente vai simular aqui na sala, trazer impresso bem bonitinho para vocês ficarem com o fiscal bem direitinho e a gente corrigir. Beleza? Então a gente vai ter simulados, a gente vai ter os blocos de questões que cada professor vai trazer para vocês e a gente vai ter matéria profunda, certo? A gente vai aprofundar informativo, súmula. Vocês têm que estar mais atualizados no Supremo do que o Supremo. Nesse momento, a partir de agora, vocês têm que saber mais jurisprudência do que o próprio Supremo. Beleza? Chama de seu direito. Podem dar aqui para vocês aprenderem e que vocês decorem. Para como vocês tá. Essa semana gratuita de vocês, hoje vai ser o único dia que vai ser 2 professores, beleza? A partir de amanhã vai ser um professor por dia da parte especial. Hoje é um pouco mais corrido. Então, a partir de amanhã vocês vão ter um por dia, beleza? Mas a partir que começar normalmente o curso regular, volta a ser 2 professores por dia até os 5 meses encerrar, beleza? Alguma pergunta sobre a estrutura do curso? Não? Show. Alguma dúvida?
Então agora é pau na máquina. Vou deixar vocês com o professor Thales, que vai começar o processo penal. Beleza? Boa noite, boa sorte e até já já. Pra mim sair. Pra mim sair. Beleza. Pode passar, viu? Vamos começar com aplicabilidade. Pode passar, eu te digo onde parar. Passe. 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 Aí. Votação 1. Aí. Aplicabilidade da lei processual no tempo e no espaço em relação às pessoas. Bom, meu nome é Thalisson Souza. Sou advogado. Vou trabalhar com vocês a matéria de processo penal, tá? Muito bem. Minha metodologia de ensino é a seguinte. Eu começo a falar, eu sou muito tagarela, vocês vão perceber isso na aula. Eu começo a falar porque eu gosto de trazer informação. Vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar, a gente para a aula, desde que seja uma pergunta pertinente ao assunto, para não quebrar o raciocínio do professor, tá? Assim, nós vamos trazer muito, como o professor já falou, Paola, e vamos trazer muito conteúdo mesmo, para vocês pegarem carga, para vocês pegarem conhecimento a respeito da matéria, certo? E poder responder todas as questões. Nossa matéria é basicamente dividida em três subtítulos: lei, doutrina, jurisprudência. Muita letra de lei. Muita letra de lei. Muita. Jurisprudência, como o professor falou, densa, com relação à matéria e pertinência. E doutrina para vocês terem conteúdo. Para vocês terem conteúdo e vocês poderem responder as questões. Alguma dúvida com relação à metodologia de ensino? Pois bem, vamos trabalhar muita letra de lei, certo? Vamos começar com a aplicabilidade da lei processual. Com relação à lei processual no espaço, o que ela vai regular, a lei processual no espaço? Vai regular onde a lei processual penal vai ser aplicada, certo? Temos basicamente duas diferenças. A lei penal, tá? E a lei processual penal. Com relação à aplicabilidade no espaço, certo? A lei penal, ela vai regular a lei penal no espaço, no seu artigo 5º do Código Penal e seguintes, certo? A lei processual penal, ela vai regular a aplicabilidade dela no artigo 1º do CPP. Por que eu estou começando falando a diferença de lei penal e lei processual penal? Porque quando vocês forem verem a parte geral, da parte geral do Código Penal, vocês vão estudar isso aqui. Que é relação o quê? As leis penais. O que a lei penal no Brasil ela vai determinar? Condutas. Se você chega e pratica um homicídio com uma pessoa, você vai responder pelo 121, não é isso? Homicídio, crime de homicídio. O que a lei processual vai fazer? Ela vai determinar o rito. Porque a pessoa simplesmente não pode cometer um crime e vai ser julgada diretamente. Não. A lei penal ela vai regular as condutas das pessoas. Se você praticou um crime, você vai responder por aquele crime, mas o Código de Processo Penal, ele vai dizer como aquele crime vai ser apurado no processo penal. Estão entendendo até aqui? Muito bem. O que a lei processual penal no espaço fala? Todos os crimes praticados no território nacional, vai ser aplicado o quê? A lei processual penal, certo? Regra, princípio da territorialidade. Tá? Princípio da territorialidade. Regra, teve um crime praticado no território nacional, vai ser aplicada a lei processual penal. Vai ser aplicada a lei penal. A lei penal vai ser aplicada e o Código de Processo Penal vai disciplinar como aquela lei vai ser aplicada. Porque tem que respeitar um chamado devido processo para você responder por um determinado crime. Certo? Pode passar o slide, por favor. Pronto. Como eu estava dizendo, aptidão para produzir efeitos. Ela leva em consideração dois
dois temas, espaço e tempo. Estamos tratando do espaço. Regra, princípio da territorialidade. Praticou um crime no território nacional, vai ser aplicada a lei processual penal. Onde é que vem dizendo isso, professor? Artigo 1º do Código de Processo. O processo penal rege-se em todo o território brasileiro por este código. Quando ele fala por este código, é o Código de Processo Penal. Ressalvado. Aí ele traz a ressalva. Como nem tudo é flores, o Código de Processo Penal ele vai ser aplicado, mas existem exceções. Ressalvas, na verdade. Quais são as ressalvas? Parágrafo único do artigo 1º do CPP. Vai determinar quais são as exceções em que o Código de Processo Penal vai ser afastado e vai aplicar outra norma. Primeira, tratados e convenções e regras de direito internacional. Ou seja, se o Brasil é signatário de um tratado internacional e aquela pessoa que veio para o Brasil, por exemplo, vou citar um exemplo, um cônsul argentino vem para o Brasil e digamos que o Brasil tem um tratado internacional com a Argentina, certo? Se um cônsul vem para o Brasil, argentino, e pratica um crime, e o Brasil tem um tratado internacional com a Argentina, o Código de Processo Penal vai ser afastado e vai ser aplicado as regras da Argentina. Mas isso é aplicado em regra? É aplicado com ressalva, porque a regra é territorialidade. Praticou um crime no Brasil, vai ser aplicado aqui. Princípio da territorialidade. Regras brasileiras. Segunda ressalva, prerrogativas constitucionais do presidente da República, dos ministros de Estado, nos crimes conexos com o presidente e dos ministros do Supremo Tribunal, nos crimes de responsabilidade. Quem são as prerrogativas constitucionais do presidente da República? Quem julga o presidente da República? Se for um crime comum, você vai ver em constitucional, que será o Supremo. Se for um crime de responsabilidade, vocês vão ver que será o Senado. Mas se um presidente da República pratica um crime aqui no Brasil, vai ser aplicado em regra o Código de Processo Penal? Não, vai ser afastado. Por quê? Existe uma lei específica que julga essas pessoas que têm foro por prerrogativa. É a 8.038, não precisam saber disso. Mas saibam que a 8.038 vai julgar os crimes com prerrogativas constitucionais do presidente da República. Outra ressalva, por favor, passa. São os processos de competência da Justiça Militar. Se um militar pratica um crime propriamente militar aqui no país, vai ser afastado da regra do processo penal e vai ser aplicada para ele o quê? O Código de Processo Penal Militar. Processo de competência de tribunais especiais. Esses tribunais especiais são as leis penais especiais, que vai ser ministrado pelo professor Paulo ali. Se a pessoa pratica um crime da lei de drogas, ele não vai responder de acordo com o Código de Processo Penal, não. Ele vai responder de acordo com a lei de drogas. Porque a lei de drogas existe um rito específico para crimes daquela natureza. Se a pessoa pratica um crime através de uma organização criminosa, não existe uma lei específica de ORCRIM, que é a 12.850, vai ser a faixa da regra do Código de Processo Penal e vai aplicar a ressalva, 12.850. Se você pratica um crime de violência doméstica contra a mulher, vai ser a faixa da regra do Código de Processo Penal e vai ser aplicada a ressalva. Qual é a ressalva? Lei Maria da Penha. A última exceção é o crime de imprensa, que hoje mais não existe, por causa que foi não recepcionada pelo Supremo. Pelo Supremo. Assim podemos perceber, como eu estava dizendo, que em regra, o Código de Processo adota o princípio da territorialidade. Ou seja, esse princípio determina que a lei produz seus efeitos dentro do território nacional. Desta maneira, o CPP é aplicável ao processo de julgamento de infrações penais no Brasil. Se for a aplicação da lei penal brasileira, as regras do processo penal são aquelas do Código de Processo Penal. Portanto, não se admite a existência de códigos de processos penais estaduais, porque quem regulamenta essa matéria é a União. Certo? Estão entendendo até aqui? Muito bem, pode passar. Pronto. Aí eu tratei das regras, agora eu tratei das exceções, né? Tratados de convenções de direito internacional, jurisdição política, que é o caso do presidente da República, justiça eleitoral. Se você comete um crime eleitoral, você vai ser julgado pelas leis eleitorais. Pode passar. Processo de justiça militar e legislação penal especial, que são as leis penais especiais. Tá? Se, por exemplo, uma pessoa está foragida do país, está lá no México, tá?
e o juiz expediu, através de uma carta precatória, a determinação para aquele país prender aquela pessoa e extraditar, certo? O juiz enviou uma carta, uma chamada carta precatória, que é um instrumento de cooperação entre dois países. O juiz expediu uma carta precatória para o México, pedindo a decretação de uma prisão de uma pessoa que estava aqui no Brasil e está foragida lá. Vai ser aplicada a lei processual penal ou vai ser aplicada a lei processual do México para cumprir o mandato? Alguém sabe responder? Vai ser aplicada a lei processual do México. Por quê? Princípio da territorialidade. Só vai aplicar a lei processual brasileira aqui. Da mesma forma, se tem um francês aqui fugitivo e a França pede para expedir uma prisão, ou se não, pede uma pessoa para vir acompanhar as investigações de uma pessoa que está foragida da França para cá, vai ser aplicada a legislação francesa? Não, vai ser aplicada a legislação brasileira. Por quê? Está dentro do nosso território. Soberania nacional. Vai ser aplicada o Código de Processo Penal para cumprir aquela determinação. Ou seja, se for uma preventiva, vai ter que seguir os artigos 311 seguintes do Código de Processo. Se for uma temporária, vai ter que seguir a Lei 7960. Certo? Muito bem. Como assim, 737? Não voltou? Não está no país dele? É a lei deles. Se tem um argentino aqui, a Argentina pediu a extradição, ele voltou para a Argentina? Vai ser julgado de acordo com a legislação argentina. A Argentina não pode pedir que um argentino esteja aqui e que ele responda de acordo com as leis argentinas. Se ele está aqui, ele vai responder de acordo com a lei que está aqui. Entendeu? Muito bem. O exemplo que eu trago é de José, processado no Brasil por um crime X. Todavia, da testemunha de José, Paula reside na França. Neste caso, para que Paula seja ouvida, deve ser expedida carta rogatória, que é um instrumento por meio do que o judiciário solicita cooperação jurídica ao judiciário francês, a fim de que Paula seja ouvida na França e os termos do seu depoimento sejam enviados posteriormente ao Brasil, por escrito ao final de serem anexados ao processo. Nesse caso, Paula será ouvida na França e seu depoimento será regulado com as regras processuais francesas. Ela está na França? Vai ser na França. E não de acordo com as regras processuais brasileiras. Vamos inverter o exemplo. Se fosse para ser cumprido aqui, seria legislação francesa ou brasileira? Brasileira. Por quê? Territorialidade. Pode passar. Agora terminamos a lei processual no espaço. Vocês entenderam, né? A relação da lei processual no espaço. A lei penal, ela vai determinar, ela vai regular condutas. Tá? Condutas. E a lei processual penal, ela vai determinar como essas condutas serão aplicadas para aquela que a pessoa sofra a sanção. Se você mata uma pessoa, artigo 121, de 6 a 20 anos. Para que essa pessoa responda essa pena de 6 a 20 anos, vai ter que existir um processo, que é o que a lei processual penal regulamenta. O rito como aquela pessoa vai responder pelo aquele crime, certo? Muito bem. Agora vamos para a lei processual no tempo. Posso apagar isso aqui? Oi. Cumprir pena no Brasil. Sim, sim. Ele continua lá. Agora eu faço. Vai depender porque assim, se ele tá fora do território nacional, ele perdeu a jurisdição brasileira. Em regra, tá sujeito a ele lá. Quais são as pessoas que estão sujeitas mesmo fora, tá sujeita à lei brasileira ainda? Presidente, entendeu? Então, no artigo 7º do Código Penal, que você vê com a professora. Mas, por exemplo, se tem um brasileiro nato, ele comete um crime no Japão e ele vem para o Brasil, certo? Aí ele está aqui no Brasil. Ó, o Japão disse: ei, Brasil, eu quero que você extradite esse rapaz para ele cumprir a pena aqui no Japão. O Brasil pode deixar de estar nato? Tá entendendo? Aí, nesse caso, se ele for julgado, o processo vir para cá, e a jurisdição brasileira conhecer que ele foi culpado por um crime que cometeu no Japão, ele pode responder o processo aqui. Tá entendendo?
Pronto, agora com relação no tempo. Vai levar em conta as leis processuais que vão se suceder no tempo. O Brasil, em tese, era para obedecer o princípio da segurança jurídica. Mas hoje a gente está aqui, amanhã já pode ter uma lei nova regulamentando determinada matéria. Nosso Congresso Nacional é muito dinâmico com relação a isso. O que essas leis processuais no tempo, eles vão determinar? A sucessão de leis que vão surgir durante um processo em que uma pessoa responde por um processo. A pessoa responde por um processo X. Começa com a lei. Aí vai passando. Se aqui surgir essa lei, e aqui mais à frente, em outro ato processual, surgir essa lei, a lei processual no tempo vai regulamentar qual lei vai ser aplicada ao processo. Estão entendendo? Muito bem. Existem 3 teorias que determinam isso. A teoria da unidade processual, a teoria das fases processuais e a teoria do isolamento dos atos processuais. O que essa teoria da unidade processual determina? Ele determina que durante todo o trâmite do processo, só será aplicada uma única lei processual, independentemente de entrar em vigor qualquer outra lei processual. Lei X durante todo o processo. Teoria da unidade processual, única lei processual durante todo o rito processual. Beleza? Certo. O que a teoria das fases processuais determina? Vou usar o mesmo exemplo. A mesma linha do tempo. Essa teoria da isolamento dos atos processuais, ele vai levar em consideração 3 fases: postulatória, instrutória, decisória. Certo? Postulatória, instrutória, decisória. Ele determina que a fase postulatória é regulada por uma lei X. A fase postulatória, a fase instrutória será regulada por outra lei Y. E a fase decisória vai ser regulada por uma lei Z. Ou seja, 0 segurança jurídica. 3 leis processuais sucedendo no tempo. Se essa lei está aqui em vigor, nessa fase postulatória, você está respondendo por um processo, está na fase postulatória. Ou seja, a fase de iniciante no processo penal. Está na fase postulatória. O Ministério Público está denunciando você. Você responde por uma lei X. Na fase instrutória, que é onde serão analisadas as provas dentro do processo, entra em vigor a lei Y. O que essa teoria determina? Que a partir de agora vai ser a lei Y, independentemente de ser favorável ou desfavorável ao réu. Segue o trâmite do processo e entra em vigor uma terceira lei, na fase decisória, a lei Z. Ela determina que nessa fase Z, essa fase decisória vai ser regulada por essa lei Z. Estão entendendo? Se nessa fase de fases processuais, nessa teoria de fases processuais, quando ele começa a fase postulatória, regula por uma lei. Se na fase instrutória tiver outra lei, vai ser a lei outra lei. Se na fase decisória tiver outra lei, vai ser outra lei. Ou seja, cada fase processual pode ter uma lei nova. Estão entendendo? Certo. O que a teoria do isolamento dos atos processuais determina? Que é adotada pelo Código de Processo Penal. Certo? Pode passar, por favor. A teoria do isolamento dos atos processuais diz que, para essa teoria, a lei processual nova pode ser aplicada imediatamente aos processos em curso, mas somente será aplicável aos atos processuais futuros. Ou seja, está aqui. Você começa no começo do processo. Está respondendo por uma lei X. Certo? Essa lei X regulou essa fase do processo até aqui. Digamos que existe outra fase do processo e não entrou em vigor. Essa lei X. Chegou nessa fase aqui do processo, entrou em vigor uma lei Y. Certo? Essa lei Y que entrou em vigor não vai revogar os atos processuais que foram realizados sob a égide da lei X. Ou seja, ele respeitou a lei passada e vai regular o processo para o futuro. Dali para frente. Estão entendendo? Estou querendo dizer? Se uma lei X regulou o processo até determinado ponto do processo, entrou em vigor uma outra lei. Essa outra lei que entrou em vigor vai regular o processo dali para frente, mas vai respeitar o que a lei anterior determinou. Certo?
Muito bem. É a teoria do princípio da imediatidade. Onde é que essa lei está vigorando? Onde é que isso aqui está presente? Artigo 2º, tá? Do Código de Processo Penal. Até agora nós falamos do artigo 1º, CPP. E agora nós vamos falar do artigo 2º do CPP. Que vai corroborar o exposto. Passa para mim, por favor. Aqui. A lei processual penal aplica-se desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Princípio do tempus regit actus, ou princípio da imediatidade. Vai ser aplicado à lei processual penal que está em vigor naquele momento, mas respeitando os efeitos que foram para trás. Professor, se essa lei Y que entrou em vigor piora a situação do réu que está respondendo esse processo, vai ser aplicada? Vai. Se ela melhora a situação do réu, vai ser aplicada? Vai. Se ele piora, vai. Se ele melhora, vai. Em regra. Por quê? É lei processual penal. Se é lei processual penal, vai ter efeito imediato. Se essa lei processual penal tiver natureza de norma penal, vai vigorar o princípio penal. Por quê? Ele vai melhorar a situação do réu. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Justo. E retroatividade da lei penal mais gravosa. Entenderam? Norma puramente processual. Aplica. É ruim, é pior a situação do réu. Não interessa. Chega essa lei aqui que piora a situação do réu. Nessa lei aqui, o prazo para recurso era de 5 dias. Nessa lei aqui, o prazo de recurso é 1 dia. Vai ser aplicada. Agora, essa norma aqui determinava que se o réu praticasse determinada conduta, haveria extinção de punibilidade. E essa norma nova aqui retirou essa possibilidade. Vai ser aplicada a lei Y ou a lei X? Lei X. Por quê? Porque ela melhora a situação do réu. Estão entendendo? Vai ser comando de questão. Não tem como a pergunta vir em uma situação diferente do que a gente está explicando aqui. Determinada norma X regulamentava prazo recursal de 10 dias para o réu apresentar a resposta à acusação. Passando essa fase do processo, entra em vigor a lei Y, que diminui o prazo para 5 dias. Vai ser aplicada ali para frente? Por quê? É norma processual penal. Determinada lei X determinava que o conduto praticasse determinada conduta, ele haveria uma extinção de punibilidade. Passando-se as fases processuais, entra em vigor uma lei Y que retira essa possibilidade de extinção de punibilidade do réu. Vai ser aplicada a lei X ou a lei Y? A lei X. Porque a lei X ela vai melhorar a situação do réu. Tá aqui, ó. Esse dispositivo só se aplica às normas puramente processuais. Quando estivermos diante de normas processuais com natureza penal, prevalece a retroatividade da lei penal benigna, chamada de normas mistas ou híbridas. Entenderam até aqui? Vai retroagir porque é benéfica. E se for lei penal? O que significa lei penal benéfica? Diminui prescrição. Prescrição. Extinção de punibilidade. Entendeu? Retira qualificadora. Retira agravante. Retira agravante. Extinção de punibilidade. O perdão. Institutos processuais. A decadência. A decadência, uma qualificadora. Entendeu? As normas vão ser determinadas por isso aqui. Se alguma lei penal prescrever isso aqui, por exemplo, isso aqui são exemplos que vocês vão ver em parte penal, na parte geral do direito penal. Isso aqui, vocês vão ver isso aqui. Se a norma penal regulamenta isso aqui, dentro de uma norma processual penal, porque tem a possibilidade que eu mostrei para vocês. Ou seja, é norma processual penal dentro de norma penal. É norma penal dentro de processo penal, e vice-versa.
Regulamentou isso aqui na lei X. A lei Y retira tudo isso. Vai aplicar a lei Y ou a lei X? Vai aplicar a lei X, não é? Porque não está beneficiando o réu. Muito bem. Se for puramente processual, retira o prazo de recurso. Diminui o número de testemunha. Certo? Vai ser norma puramente processual. Vai ser aplicada a lei Y, ela é pior, mas é puramente processual. Ou a lei X? Lei Y. Muito bem. Aí, já que vocês entenderam essa parte, a gente já traz uma questão discursiva que pode ser questão de prova para vocês. Volta para mim o slide, tá? Por favor. Aqui, ó. Como fica em relação à condução coercitiva do investigado para o interrogatório à luz do novo entendimento constitucional e das leis processuais penais? O Supremo determinava, antes das ADPFs, que eu vou mostrar aqui para vocês, que o investigado ele poderia ser conduzido coercitivamente. O que significa condução coercitiva? Você ir contra a sua vontade. Um órgão do Estado, através da polícia, majoritariamente, a pessoa investigar determinada infração penal, o delegado de polícia poderia conduzir aquela pessoa para responder perguntas no inquérito policial. Acontece que o Supremo, nas ADPFs 395 e 444, determinou que seria a expressão para o interrogatório previsto no artigo 260, não inconstitucional, mas não compatível com a Constituição. O que foi que o Supremo fez? Deu uma interpretação conforme. O que significa? Ele pegou o Código de Processo Penal e interpretou à luz da Constituição. E disse, Código de Processo Penal, você está errado. A condução do investigado para o interrogatório fere determinados princípios constitucionais em que você deve obedecer. Quem é mais velho, a Constituição ou o Código de Processo? O Código de Processo. A Constituição é de 88. O Código de Processo é de 43. Na época, antes da ditadura da regime militar. Ou seja, ele é muito antigo. Certo? Naquela época, conduzir uma pessoa para o interrogatório, o investigado, era normal. Hoje em dia, fere diversos princípios. Dignidade da pessoa humana, não autoincriminação. Tá entendendo? O que foi que o Supremo fez? Respondendo à questão de vocês. O Supremo, na DPF 395-444, declarou a expressão para o interrogatório contido no 260 não foi recepcionado pela Constituição, fazendo assim uma interpretação conforme, declarando que o agente ou a autoridade que desrespeitar a decisão fica sujeito à responsabilidade penal, disciplinar e civil. Além disso, as provas obtidas pelo interrogatório ilegal também serão consideradas ilícitas, sem prejuízo de responsabilidade do Estado. Haja vista que ninguém é obrigado a declarar nada que lhe possa incriminar. Que princípio é esse? Eu só vou falar em latim daqui para frente. Nemo, tenentes e detegere. O que a gente pode incluir aqui? Dignidade da pessoa humana. Certo? O que a gente pode incluir aqui? Princípio da proporcionalidade. Certo? Pode passar. Razoabilidade. Ó, a gente está respondendo, tá? Se vocês contarem a discursiva de vocês, existe começo, meio. A gente falou da declaração de inconstitucionalidade dada pelo Supremo. Certo? Depois disso, a gente falou de alguns princípios. A gente está corroborando o exposto. Aí a gente vai concluir. O que a gente pode concluir? Complementando um pouco da resposta. Todavia, em tal decisão, nada foi dito nas ADPFs em relação aos demais envolvidos na perseguição penal, o que permite, em tese, determinar tal medida. Dentre elas, encontra-se testemunha, perito, vítima. Essas pessoas, se tiverem na prova de vocês, podem ser tais figuras processuais, testemunha, perícia e vítima, podem ser conduzidas coercitivamente para prestar depoimento interrogatório? Pode. O que não pode é investigado. Tá? Assim também é possível a condução coercitiva do investigado para outros atos processuais, por exemplo, como reconhecimento de pessoas e coisas. A pessoa não pode ser conduzida para o interrogatório. O Supremo declarou que não recepcionado a expressão para o interrogatório. Não existe só esse tipo de prova, como a gente vai ver. Existe prova testemunhal, existe prova documental, existe testemunha, existe ofendido, existe vítima, existe um universo de provas. Mas o Supremo declarou para o interrogatório não recepcionado pela Constituição. Importa ressaltar que os atos coercitivos
cometidos antes da decisão do Supremo não tornam inválida tal decisão, considerando-se decisão em diante. Por que eu coloquei isso aqui? Se não se tornam inválidas, sendo consideradas daqui em diante. Que princípio é esse que a gente aplica? A gente acabou de explicar. Não a lei processual penal. Qual é o princípio que se aplica? Não do tempus regiacto da imortalidade? Não vai ser daquela lei para frente? Ou seja, as normas aplicadas sem prejuízo da validade dos atos realizados na vigência da lei anterior. Antes das ADPFs, era permitido. Depois das ADPFs, não será mais permitido. Entenderam a diferença da lei processual no tempo, com a condução coercitiva do réu para o interrogatório? O interrogatório. Mas ele vai ser conduzido coercitivamente. Não, sim, de fato. Ele não precisa não, mas ele vai. Ele vai, mas ele pode ficar calado. Porque entra também no princípio, não autoincriminação. Mas que ele pode ser conduzido coercitivamente, ele pode. Tá entendendo? Pode passar. Você entendeu a questão das normas mistas ou híbridas, né? Se tiver norma com conteúdo material, vai retroagir para preservar o direito do réu, né? Se for puramente processual, dali para frente, não é isso? Certo. Agora vamos começar a lei processual penal em relação às pessoas. Essa disposição leva quem é autor e quem é réu do crime, ou autor e vítima de condutas delituosas. Os sujeitos dos crimes são aqueles que de alguma forma relacionam-se com a conduta criminosa, são basicamente duas ordens: sujeito ativo e sujeito passivo. O sujeito ativo é a pessoa que pratica a conduta delituosa. Quem é o sujeito ativo do crime de roubo? Quem realiza violência, quem subtrai coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça à pessoa, ou depois de reduzir a capacidade de resistência por qualquer ato. Certo? Quem é o sujeito ativo? Aquela pessoa que pratica a conduta. Quais são as condutas? Exemplo de condutas do artigo 171. Obter. São os verbos nucleares do tipo, que vocês vão ver isso em penal. Qual é o verbo nuclear do artigo 213? Constranger. Certo? Quando determinada pessoa pratica esses verbos nucleares do tipo, no 171, obter, no crime de estupro, quando constrange uma pessoa mediante violência ou grave ameaça a ter condição carnal, praticar outro ato libidinoso, a pessoa está praticando uma conduta de um artigo e vai ser considerado sujeito ativo daquela infração penal. Entenderam? Somente o ser humano, em regra, como eu disse aqui, no caso de homicídio, o sujeito ativo é quem pratica o verbo matar alguém, descrito no artigo 121 do Código Penal. Somente o ser humano, em regra, pode ser sujeito ativo das infrações penais. Um animal pode ser sujeito ativo da infração penal? Agora, o dono do animal, porque está instigando aquele animal a fazer aquilo, né? Muito bem. Modernamente, tem essa admitida a responsabilidade penal das pessoas jurídicas. Mas a pessoa jurídica, na pessoa do seu sócio, pode ser responsabilizada por um crime? Pode. Mas só que tipo de crime que vai poder responder? Crimes ambientais. Certo? Aí outra pergunta que pode ser aplicada, que pode ser objeto de questões para vocês, a teoria da dupla imputação. Alguém já ouviu falar? Antes, os tribunais superiores, eles entendiam que para que a pessoa jurídica responda por um delito ambiental, ele teria que responder em conjunto com seu sócio, ou seja, com seu presidente. Só haveria a responsabilidade da pessoa jurídica se o sócio também respondesse. É a chamada teoria da dupla imputação. Para responsabilizar uma pessoa jurídica por um crime ambiental, teria que responsabilizar seu presidente, seu sócio. O que foi que os tribunais superiores fizeram? Cancelaram esse entendimento. Hoje em dia, a pessoa jurídica ela pode responder sozinha por um crime ambiental. Foi o que aconteceu com a Vale, na questão do Brumadinho. A Vale está respondendo por aquele crime ambiental que ela praticou. Estão entendendo? Entenderam a teoria da dupla imputação? Antigamente, os tribunais superiores entendiam que para responsabilizar, devia ser o presidente
junto com a pessoa jurídica, ou seja, a empresa. Hoje, essa teoria caiu por terra há algum tempo. Caiu por terra e a pessoa jurídica pode ser responsável sozinho por um direito ambiental. Só por direito ambiental, professor? Sim. Por quê? Previsão constitucional. Como é? Justamente. Ó, admitir a responsabilidade da pessoa jurídica, ou seja, tenha-se admitido que a pessoa jurídica seja considerada sujeita a das infrações penais, nas hipóteses de crimes ambientais, de acordo com o artigo 225, parágrafo 3º da Constituição. Pode passar. Aí, todos têm, aqui a fundamentação de que a pessoa jurídica vai responder por um crime ambiental. Todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à saúde e qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-los para as presentes e futuras gerações. Aí, a fundamentação. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitam os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, sanções penais e administrativas, independente de obrigação de reparar o dano. O que ele fala? As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente, ou seja, a responsabilidade da pessoa jurídica fica condicionada à lesão ambiental, sujeita a infrator, ou seja, sujeito ativo daquela pessoa que pratica o crime ambiental, a responsabilidade penal, ou seja, vai ter uma legislação, existe uma legislação chamada Lei 9605, que vai regular as leis ambientais, você vai responder penalmente por essa lei. Administrativa, você vai responder administrativamente de acordo com o estatuto da empresa e etc., independente da obrigação de reparar o dano. O que é independente da obrigação de reparar o dano? Responsabilidade civil. Você vai ter que reparar aquele dano que aquela pessoa jurídica causou. O que a Brumadinho está fazendo? Está respondendo porque existiam pessoas ali, não existiam que moravam ali? Está respondendo independentemente de obrigação de reparar o dano. Ou seja, civilmente. Reparação de dano. Está respondendo penal. Está respondendo perante a justiça penal. E administrativamente também está respondendo. Sujeito passivo. Entenderam o sujeito ativo? Vai depender. Porque geralmente não é automático. O juiz, de acordo com a dosimetria da pena, quando for regulamentar todo o processo, quando ele for olhar o 59, ele vai olhar se aquela conduta vai ser penal ou extrapenal. Mas, de qualquer forma, ele tem que fundamentar. Certo? As extrapenais são tipo perder dinheiro, ou seja, penhora dinheiro para poder segurar a futura indenização. Tá entendendo? Mais ou menos assim, extrapenal. Sujeito passivo. O sujeito passivo é aquela pessoa que sofre a conduta da pessoa do sujeito ativo. Não é? Ou seja, nada mais é do que aquele que sofre a ofensa causada pelo sujeito ativo. Pode ser duas espécies. Sujeito passivo imediato ou formal e sujeito passivo imediato ou material. O sujeito passivo imediato ou formal é o Estado. Por que o Estado? Quem é que regulamenta as leis? Quem é que faz as leis? O legislativo. Na função típica, justo. Mas o legislativo, ele representa o... Não é? Nas pessoas que são representantes do Estado. Ou seja, todas as vezes que uma pessoa mata outra, toda vez que a pessoa mata outra, ele está violando de forma imediata o Estado. Como? Ele está desrespeitando a norma prevista no artigo 121. Não é isso? Ou seja, todas as vezes que um sujeito ativo pratica um crime de homicídio, imediatamente ele viola o Estado, porque o Estado foi quem fez a lei, que a lei que o cidadão devia respeitar e não está respeitando. E toda vida que mata uma pessoa, o sujeito passivo imediato. Quem é o sujeito passivo imediato? Aquela pessoa que está sofrendo uma tentativa de homicídio naquele momento. Está entendendo? Muito bem. É o titular do bem jurídico, efetivamente lesado. Ou seja, a pessoa que tem a sua vida ceifada. Imediatamente o Estado. Por quê? Está desrespeitando a norma do 121. Imediatamente a pessoa que tem seu bem jurídico violado. Sujeito ativo, sujeito passivo. Princípios. Muito bem. Pessoal, eu vou parar aqui em princípios. A gente começa a próxima aula princípios, porque o nosso professor também, Paolo, precisa ministrar a aula dele, tá? Na segunda-feira a gente volta, certo? Eu vou continuar com vocês princípios.
Para quem for se matricular, seja muito bem-vindo. Aqui a gente está levando muito a sério esse projeto. É um projeto que a gente vem pensando há muito tempo. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Na semana que vem, quem for se matricular, a gente vai ter também revisão da aula passada que teve de hoje e mais conteúdos. Além da parte bem inicial do Código de Processo Penal, vamos continuar falando de princípios e vamos tratar também de mais assuntos no decorrer do curso. Estou à disposição de vocês, certo? Muito bem, tenham uma ótima noite e tenham uma excelente aula agora com o professor.